Se você está planejando uma viagem para Salvador e está procurando os melhores lugares para visitar, então você está no lugar certo. Neste vídeo, vou compartilhar com você os locais mais incríveis e imperdíveis para explorar nesta cidade encantadora. Prepare-se para se surpreender com as belezas naturais, a cultura vibrante e a história fascinante de Salvador. Então, aperte os cintos e venha comigo nesta aventura emocionante. Você é um viajante em busca de novas aventuras? Então, inscreva-se no nosso canal e junte-se à nossa comunidade de exploradores. Mercado Modelo. O Mercado Modelo é um dos locais mais populares de Salvador. Localizado no bairro do Comércio, próximo ao elevador Lacerda, o mercado é um importante ponto turístico e comercial da cidade. Construído no final do século XIX, o Mercado Modelo já foi um importante centro de abastecimento de Salvador. Com o passar do tempo, o local foi se transformando em um espaço para a venda de artesanatos, souvenirs e produtos típicos da Bahia. Hoje em dia, o mercado é um ponto de encontro para turistas e moradores que desejam comprar lembranças, experimentar a culinária local e conhecer um pouco mais sobre a cultura baiana. O local é conhecido pela variedade de produtos oferecidos, que incluem desde artesanatos e roupas até temperos e bebidas típicas. O Mercado Modelo conta com 2 pavimentos. No primeiro andar, estão as lojas e barracas que vendem produtos diversos, como artesanatos em cerâmica, madeira e tecido, bijuterias, instrumentos musicais, roupas e acessórios. Já no segundo andar, é possível encontrar diversas opções de restaurantes e bares, onde é possível experimentar pratos típicos da Bahia, como o acarajé, o vatapá e o bobó de camarão. Com uma variedade de produtos, gastronomia típica e ambiente animado, o mercado é um ótimo lugar para conhecer um pouco mais sobre a cultura baiana e levar lembranças para casa. Se você está planejando uma viagem para Salvador, não deixe de visitar o Mercado Modelo. Elevador Lacerda. O elevador Lacerda é um dos cartões postais mais famosos e importantes de Salvador. Inaugurado em 1873, o elevador foi o primeiro meio de transporte público da cidade, e atualmente é um importante meio de ligação entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Com 72 metros de altura, o elevador Lacerda é dividido em 2 torres. A Torre de São Francisco, que fica na Cidade Alta, e a Torre de São Tomé, que fica na Cidade Baixa. O elevador possui 4 cabines que transportam cerca de 30 passageiros cada, e a viagem entre as 2 torres dura cerca de 30 segundos. O elevador é um importante meio de transporte para os moradores de Salvador, mas também é um importante ponto turístico da cidade. Do alto das torres, é possível ter uma vista panorâmica incrível da Baía de Todos os Santos e da cidade. O elevador Lacerda também tem uma importância histórica e cultural para Salvador. Durante o período colonial, a cidade era dividida em Cidade Alta, onde viviam os colonizadores, e Cidade Baixa, onde viviam os escravos e trabalhadores. O elevador foi construído para ligar as 2 regiões e facilitar o transporte de pessoas e mercadorias. Atualmente, o elevador Lacerda recebe milhares de visitantes todos os anos. O local está aberto todos os dias, das 6 horas às 23 horas, e o valor da passagem é bastante acessível. Além disso, o elevador está localizado próximo a outros pontos turísticos importantes da cidade, como o Mercado Modelo e a Praça da Sé. Além de ser um importante meio de transporte para os moradores da cidade, o elevador é um ponto turístico imperdível para quem deseja conhecer um pouco mais sobre a história e a cultura de Salvador. Pelourinho. O Pelourinho é um dos bairros mais famosos e históricos de Salvador, na Bahia. O local é conhecido por suas casas coloridas, suas ruas de pedra e por ser um importante centro cultural da cidade. A história do Pelourinho é diretamente ligada à história do Brasil, pois o nome Pelourinho vem de um instrumento de punição utilizado na época da escravidão pelos colonizadores portugueses, onde os escravos eram amarrados em um tronco e colocados em praça pública para serem chicoteados. O tronco ficava localizado na praça para que pudesse servir de exemplo para os demais. Tudo isso acontecia na principal ladeira do local, por isso o bairro ficou conhecido como Pelourinho. Atualmente, o Pelourinho é um importante centro cultural de Salvador. O local é conhecido pela grande quantidade de igrejas, museus, restaurantes e lojas de artesanato. As ruas estreitas e coloridas do bairro são um convite para caminhar e conhecer um pouco mais sobre a história e a cultura da cidade. Uma das principais atrações do Pelourinho é o Centro Histórico de Salvador, que foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1985.
O Centro Histórico conta com mais de 800 imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, incluindo igrejas, palacetes e casarões antigos. O Pelourinho também é conhecido pela sua vida cultural intensa. Durante o ano todo, o bairro recebe festas, shows e eventos culturais, como o Carnaval de Salvador e a Lavagem do Bonfim. Além disso, o local é um importante centro de capoeira, samba de roda e outras manifestações culturais típicas da Bahia. Se você está planejando uma viagem para Salvador, não deixe de visitar o Pelourinho. O local é um importante ponto turístico da cidade, mas também é um lugar para conhecer a história e a cultura da Bahia. Com suas ruas coloridas, suas igrejas barrocas e sua vida cultural intensa, o Pelourinho é um lugar que vai encantar a todos que o visitam. Museu de Arte Moderna da Bahia. O Museu de Arte Moderna da Bahia é um importante centro cultural de Salvador, dedicado à exposição e preservação de obras de arte moderna e contemporânea. Localizado no bairro de Ondina, o museu foi fundado em 1959, e hoje é considerado um dos mais importantes do país. O museu conta com um acervo de mais de 1.400 obras de arte moderna e contemporânea, incluindo pinturas, esculturas, fotografias e instalações. O acervo é composto principalmente por obras de artistas brasileiros e baianos, como Mário Cravo, Caribé e Tarsila do Amaral. Além do acervo permanente, o Museu de Arte Moderna da Bahia também realiza exposições temporárias de artistas nacionais e internacionais. O museu conta com uma programação cultural intensa, que inclui cursos, palestras, oficinas e atividades para crianças e adolescentes. Com uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos, o museu é um importante ponto turístico da cidade. O Museu de Arte Moderna da Bahia também é conhecido por seus jardins e espaços ao ar livre, que foram projetados pelo paisagista Roberto Burle Marques. Se você é apaixonado por arte e cultura, o Museu de Arte Moderna da Bahia é uma parada obrigatória em sua visita a Salvador. Com um acervo rico e variado, uma programação cultural intensa e uma arquitetura deslumbrante, o Museu de Arte Moderna da Bahia é um lugar para se inspirar e se emocionar com a arte brasileira e internacional. Não deixe de visitar este importante patrimônio cultural da Bahia. Praça da Sé. Parte das belezas que compõem o centro histórico, a Praça da Sé de Salvador é fruto da modernização da cidade, onde inúmeros edifícios coloniais deram lugar a prédios mais modernos. Após algumas modificações, a Praça da Sé se tornou um ambiente de lazer, cultura e turismo por estar bem no centro de outros importantes espaços e construções da cidade. Hoje, além da moderna fonte luminosa instalada no local, a praça abriga o magnífico Palácio Arquiepiscopal de Salvador. Rodeada de antigos casarões, a Praça da Sé oferece uma beleza arquitetônica notável por toda a área externa do Palácio Arquiepiscopal, erguido em 3 pavimentos com janelas de púlpito, balcões de ferro e forros em caixotões, característicos da primeira metade do século XVIII. Além das construções históricas, a Praça da Sé também é um importante centro de celebrações religiosas, como as festas em homenagem a Nossa Senhora da Conceição da Praia, que acontecem em dezembro, e a Lavagem do Bonfim, que acontece em janeiro. A Praça da Sé também é um importante centro de comércio e turismo. Nas ruas ao redor da praça, é possível encontrar diversas lojas de artesanato, restaurantes e bares. Se você está planejando uma viagem para Salvador, não deixe de visitar a Praça da Sé e conhecer um pouco mais sobre a história e a cultura da Bahia. Com suas construções históricas, suas celebrações religiosas e seu movimento cultural intenso, a Praça da Sé é um lugar que vai encantar a todos que o visitam. Casa do Olodum. A Casa do Olodum é um importante centro cultural e turístico de Salvador, capital do estado da Bahia. Fundada em 1990 pelo grupo musical Olodum, a casa tem como objetivo preservar e difundir a cultura afro-brasileira, além de promover a inclusão social e a valorização da diversidade cultural. Localizada no Pelourinho, bairro histórico de Salvador, a Casa do Olodum é uma das principais atrações turísticas da cidade. O espaço conta com um museu que retrata a história do grupo musical e a trajetória da cultura afro-brasileira, além de exposições temporárias de arte e fotografia. A Casa do Olodum também oferece diversas atividades culturais e educativas, como oficinas de percussão, dança e capoeira, palestras sobre história e cultura afro-brasileira, e shows musicais com artistas locais e nacionais. Ao visitar a Casa do Olodum, os turistas têm a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura afro-brasileira e a história do grupo musical Olodum, além de participar de atividades culturais e educativas. A casa é um espaço de celebração da diversidade cultural e de inclusão social, e representa um importante patrimônio cultural da Bahia e do Brasil.
Basílica do Senhor do Bonfim. Este é um dos locais que o baiano mais tem carinho. É uma das mais tradicionais igrejas católicas da cidade, dedicada ao Senhor do Bonfim, padroeiro dos baianos e símbolo do sincretismo religioso da Bahia. A devoção ao Nosso Senhor do Bonfim é herança portuguesa, reforçada pelas promessas feitas por Dom João V diante da imagem do Senhor do Bonfim, pelo restabelecimento da saúde de seu pai, o rei Dom Pedro II. De pano, de nylon e até de acetato. As fitinhas do Bonfim passaram por uma transformação ao longo da história, mas seguem sendo um símbolo de Salvador, e da fé dos baianos e turistas do Senhor do Bonfim. Não à toa, elas estão espalhadas pela cidade, e é claro, por todo o estado. Quando alguém visita a capital baiana, é bem comum sair com uma fitinha amarrada no punho ou no tornozelo. A Basílica do Senhor do Bonfim é famosa por suas escadarias, que são revestidas por azulejos brancos e azuis em homenagem a Nossa Senhora da Boa Viagem. A igreja também é famosa pela tradição da lavagem do Bonfim, que acontece sempre na segunda quinta-feira do mês de janeiro. A lavagem do Bonfim é uma das maiores festas populares de Salvador, atraindo milhares de fiéis e turistas todos os anos. A tradição remonta ao século XIX, quando as escadarias da igreja eram lavadas por escravos em preparação para as celebrações religiosas. Hoje em dia, a lavagem do Bonfim é uma festa que une religiosidade, cultura e folclore, com shows musicais, feiras de artesanato e barracas de comida. A Basílica do Senhor do Bonfim é um importante patrimônio cultural e religioso da Bahia e do Brasil. Com suas escadarias, suas celebrações religiosas e sua tradição secular, a igreja é um ponto de encontro para fiéis e turistas, e representa a rica história e cultura da cidade de Salvador. Casa do Carnaval da Bahia. Com capricho e o uso da tecnologia e da interatividade, a Casa do Carnaval conta a história da folia em uma viagem visual e sensorial, com diversos recortes temáticos da festa que está no âmago da cultura popular, das transformações sociais e da formação da identidade baiana. Este Museu da Folia possui maquetes, roupas e instrumentos emprestados por artistas da festa, fotos e documentos históricos e 2 cinemas onde os visitantes irão poder aprender ritmos da festa caracterizados e com a ajuda de monitores. Várias projeções em vídeo também fazem parte do acervo. Cada visitante faz sua viagem pela casa de forma particular, com o uso de fones de ouvido. Além disso, o museu vai disponibilizar um livro com 11 textos sobre a festa, organizados pelo pesquisador e professor da UFBA, Paulo Miguel. A Casa do Carnaval é uma iniciativa importante para a preservação da cultura e da história do carnaval baiano. Com sua abordagem interativa e lúdica, o museu atrai turistas e moradores da cidade que desejam conhecer mais sobre a rica tradição do Carnaval de Salvador. Além disso, a Casa do Carnaval também ajuda a valorizar e a fortalecer a economia criativa da cidade, ao mostrar a importância do Carnaval como um importante patrimônio cultural e turístico da Bahia. Fundação Casa Jorge Amado. Em meio ao Largo do Pelourinho, a Fundação Casa de Jorge Amado se destaca com um grande e imponente casarão colonial azul. O espaço, inaugurado em 1987, é dedicado a preservar e estudar os acervos bibliográficos e artísticos do escritor Jorge Amado e também de sua esposa, Zélia Gattai. Importante centro de pesquisa e memória dos escritores baianos, a Fundação Casa de Jorge Amado guarda importantes registros da literatura e história da Bahia, contada com profundeza pelo casal de escritores. Quem visita a Fundação Casa de Jorge Amado poderá ver de perto parte do acervo, além de mobiliários e objetos que resgatam a memória dos escritores. O espaço é uma viagem pela obra de Jorge Amado, mas também um lindo mirante para observar o dia a dia do Pelourinho de Salvador, que também foi retratado em obras literárias, entre elas Dona Flor e seus 2 maridos. O espaço da Fundação também é dedicado a diversas atividades culturais, como exposições, lançamentos de livros, palestras e cursos. Além disso, a Fundação também mantém um centro de documentação e pesquisa, onde pesquisadores e estudantes podem consultar o acervo de Jorge Amado e de outros escritores e artistas baianos. Ao percorrer as salas de exposição da Fundação, não deixe de observar janela por janela do casarão. Cada ângulo permite ver um novo Pelourinho, sempre cheio de histórias a contar. Capriche na foto. O visual é um dos mais bonitos de toda Salvador. Farol da Barra. O Farol da Barra faz parte do Forte Santo Antônio da Barra. Muito mais do que uma parada obrigatória para selfies, esta fortificação abriga o Museu Náutico da Bahia, que conta com um acervo histórico formado por objetos de diversas épocas, alguns deles submersos por até 300 anos, e que ajudam a compreender a relação do homem com o mar, e da Bahia com o farol.
Segundo o Portal da Marinha do Brasil, foi erguido em 1536, sendo a primeira fortificação do país, e é um dos principais pontos turísticos de Salvador. A torre atual, com seus 22 metros de altura, foi instalada em 2 de dezembro de 1839, em homenagem ao nascimento de Dom Pedro II. O Farol da Barra é considerado um dos mais importantes faróis da costa brasileira. Ele é equipado com modernos sistemas de iluminação e sinalização, que ajudam a orientar as embarcações que se aproximam da costa. O farol é aberto à visitação pública e conta com uma exposição permanente sobre a história da navegação na Bahia. Os visitantes podem subir até o topo do farol, de onde é possível ver uma vista panorâmica incrível da cidade e do mar. Se você está visitando Salvador, não deixe de incluir o Farol da Barra em seu roteiro de viagem. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre os incríveis lugares para visitar em Salvador. Essa cidade é rica em história, cultura e belezas naturais. Então, não percam a oportunidade de explorar todos esses pontos turísticos e vivenciar uma experiência única na Bahia. Até a próxima viagem!